Aula de História e Nação de Guedin, estamos de volta para um dos assuntos mais importantes dessa minha disciplina aqui, que é a estrutura da chamada República Oligárquica Brasileira, que começa teoricamente em 1894 e teoricamente ela termina em 1930, mas a gente vai perceber que ela fica, né, as suas estruturas, as questões políticas, né, os vieses de corrupção, de mandonismo, de patrimonialismo, essas mutretas permanecem e são estruturadas aqui, ok? O que nós temos nessa República Oligárquica iniciada em 1894, presidente Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil, certo? O que eu coloquei aqui, galera? Os mecanismos de estruturação e manutenção do poder durante a República Oligárquica ou a República Velha, tá? Claro que ela está cheia de informações, cheia de episódios, depois eu vou dar umas dicas legais para vocês. Mas aqui está o tutorial da oligarquia. Como ela se manifestava e como, através dessa estrutura aqui, desses 3 pontos, os mesmos grupos se perpetuaram por vários anos no poder. Inclusive usando a lei. Não eram golpistas, não foram acima, digamos, da estrutura jurídica do país, mas conseguiram achar as brechas e conseguiram, dentro da histórica e problemática construção dessa dificultosa nação brasileira, cheia de vícios, manter o poder. Vamos lá. Eu dividi aqui em 3 partes esse tutorial da política brasileira durante a República Velha, tá? Uma parte nacional, uma parte estadual e uma parte local. Elas são isoladas, mas elas se comunicam, elas se entrelaçam. Muito bem. Quem nunca ouviu falar, né, da política do café com leite? A gente aprende lá com a Sra. Leda, na 6ª série, com a Sra. Jussara, a Sra. Fátima, a Carmen do Sói. O quê? Que a República do Café com Leite é aquela república onde os presidentes de São Paulo e Minas Gerais se alternavam no poder. A Sra. Está certo, mas vamos além. Como assim se alternavam no poder? Sempre um presidente paulista era sucedido por um mineiro, e o mineiro era sucedido por um paulista, e assim ia. E aí a gente precisa entender como é que isso funcionava, certo? Como que o presidente paulista, que indicava um mineiro, conseguia fazer com que o mineiro ganhasse a eleição e depois acontecia de novo do mineiro com o paulista. Isso que a gente vai ver agora. E por que café com leite? Porque a alternância entre os estados de São Paulo, produtor de café, e o estado de Minas, produtor de leite, criação de vacas, bois. E aí, por que... Uma fofoca meio Sônia Abrão aqui agora. Por que café com leite, tá? É uma forma de conceituar, assim, para ficar mais popular. Porque a ideia é o seguinte, ó. É óbvio que o café é a principal fonte econômica do Brasil. E aquele café que durante o segundo reinado vai alavancar a elite econômica do Brasil, agora torna essa elite econômica a elite política do Brasil. São Paulo faz com que o Brasil, assim como Deus fez com o homem, ele cria o Brasil à sua imagem e semelhança. O nosso país vai funcionar de acordo com os interesses da elite do café. E por que a elite do café paulista se associa com a elite mineira do leite? Porque o leite é importante para o mundo? O leite ele é muito exportado? Ele dá um grande PIB para o Brasil? É claro que não. A ideia de fazer um vínculo com Minas Gerais é porque Minas Gerais tinha o maior colégio eleitoral do Brasil, o maior número de eleitores, e já que tu usa a Constituição, já que tu não é um golpista, tu precisa de voto, então tu vai te articular também dentro da região sudeste com um estado que tem um grande número de eleitores, e aí fazer tudo treta, tá? O nome certo deveria ser café com voto, mas aí não fica, né? O café com leite fica mais legalzinho até de a gente decorar. Então havia essa alternância. Mas aí perguntas que não querem calar. Como é, por exemplo, que São Paulo e Minas conseguiam se articular no poder e permanecer no poder e ter apoio da maioria, por exemplo, né, do Senado, da Câmara dos Deputados? Isso é muito recente no Brasil. Vamos pegar aí, por exemplo, tá? 2 impeachments. Dilma, Collor, certo? Eu não vou entrar em debate ideológico aqui. Mas ambos presidentes do Brasil tiveram como motor da queda
a falta de apoio no poder legislativo. Então, para esses caras se perpetuarem, eles precisavam se articular com o poder legislativo em todos os estados. E é aqui que está o acererê. A política dos governadores é uma espécie de conluio, de entrelaçamento de interesses entre o poder da União com os estados, para que isso aqui dê certo. E, obviamente, se essa galera dos estados apoiassem o café com leite, ganharia em troca apoio também para fazer o que quisessem nas suas regiões. Aliás, era muito assim, você deve ficar apavorado agora. Ah, que loucura, Marcito. Sim, gente, fiquem surpresos. Mas antigamente no Brasil, o que tinha de pessoa, o que tinha de político que usava seus interesses privados acima dos interesses públicos, o que tinha de corrupção, o que tinha gente que não pensava na população e pensava só na sua família. Hoje estão chocados que não tem isso, né? Mas era assim antes. Olha o que eu botei aqui embaixo. Comissão Verificadora dos Poderes. Aqui existia um órgão, tá? Que era o órgão que organizava o quê? Organizava uma forma para que sempre dentro das eleições legislativas, galera, para deputado principalmente, sempre a situação, os que concordavam, estavam na estrutura do poder, fossem os eleitos, tivessem a maioria no Congresso. Olha só, a Comissão Verificadora dos Poderes, ela é que fazia o escrutínio, ela que contava os votos. Não tinha justiça eleitoral na época, não sabia se quem ganhou, ganhou mesmo. O que fazia a Comissão Verificadora de Poderes? Ela analisava, por exemplo, pegar um estado, tá? Um estado brasileiro qualquer. Vou pegar o Rio Grande do Sul, que é onde eu moro aqui, tá? Por exemplo, aí nós temos uma lista de 5 candidatos que foram os mais votados. E aí a Comissão Verificadora de Poderes pega os 5 mais votados. E o que ela faz? Ela analisa de que grupo pertencem esses caras mais votados. Vou dar um exemplo. Aí tem os mais votados. Luan Santana, Joelma do Calypso, sei lá, o Latino, tá? O Neymar, pega 4, ok? Aí ela olha, Neymar é da oposição. Então não dá. Aí a comissão poderia alegar qualquer coisa, né? O Neymar tem um passado meio dálmata, cheio de manchas. Não é bom. A cara dura tirava ele. E ele nem ficava sabendo, ele não sabia que não era mais votado, porque a comissão tinha uma acesso a esses dados. Não eram públicos, não eram transparentes. O Latino era da situação, combinava com isso aqui, portanto o Latino passava. Joelma do Calypso, né, que pede pra gente sempre se cuidar com a lua. Entendedores entenderão. Joelma era da oposição, criticava o regime republicano do café com leite. Cortavam ela. Se fazia a chamada degola, tá? Simbolicamente falando, dos candidatos que poderiam ser eleitos, mas que não apoiariam isso aqui. Então a gente vai ter uma maioria no Congresso de pessoas e de deputados, senadores que estão aptos a concordar com isso aqui, porque essa comissão fazia isso. Que coisa fantástica! Que tecnologia da corrupção e da treta dentro do Brasil, né, galera? Vou te contar. A gente não é para amador, né? No Brasil a nada deve estudar. Muito bem, isso a nível estadual, essa articulação. E a nível local, o mais comum, o tal do coronelismo. O coronel não é o militar, né, na patente tradicional, burocrática do exército. O coronel é aquele latifundiário fazendeiro que, digamos assim, é o mandante de uma região, e principalmente regiões mais rurais, mas também tinha em regiões urbanas. O coronel tinha muita influência, ele era padrinho de muita gente, ele sustentava muitas famílias pobres, coitadas, muitas pessoas que dependiam dele, tinham um vínculo e faziam o que queria com essas pessoas. O coronel era o padrinho, isso aí é muito comum, até hoje isso é muito comum, se a gente for ver. E o que o coronel fazia? O coronel controlava os votos aqui, para que os votos fossem para esses. Quando não o coronel, ele era um próprio candidato, um próprio político. É muito comum vocês ouvirem a expressão República dos Coronéis, porque esses políticos locais, eles é que mandavam no Brasil, galera. Certo? Nessa época aqui, dentro desse contexto. O que é o voto de cabresto? Cabresto que tu bota no cavalo, o cavalo a gente chega lá só para frente. É uma metáfora crítica da urna, porque as pessoas tinham que votar só em quem o coronel queria. Porque o voto, lembra da última aula, era aberto, então ficavam os capangas dos coronéis olhando, vendo em quem ia votar. E aí disso não votasse o candidato coronel. E quem era o candidato coronel? E o que o coronel ganhava em troca? O direito de continuar sendo coronel. É o tutorial do caos.
E isso acaba gerando, parindo, uma república não republicana. Já um político, um cientista político brasileiro, ser republicano é não ser brasileiro. Porque ainda a gente busca, certo? E aqui eu estou fazendo uma reflexão para tu usar na redação, para tu usar numa prova do Enem. A gente ainda busca construir um Estado público, um Estado onde ele é administrado por pessoas que apenas o administram, mas não são donos dele. O Brasil tem uma tradição patrimonialista, onde os políticos que governam acreditam que o Brasil é a sua casa, o seu quintal, confundem o público com o privado. Patrimônios, certo? Vínculos familiares, conchavos. A ideia do bem público ainda é uma utopia, mas o nome é república, e por isso as provas pedem tanto. Por isso as provas exigem um raciocínio da gente sobre esse período. Porque a república ainda precisa fazer jus ao seu nome dentro do Brasil. E aqui, ó, galera, eu trouxe para vocês a estrutura do poder republicano dentro da República Velha. E todos os presidentes que vocês estudarem, todos os períodos, vocês fiquem ligados nessa estrutura que vai perdurar durante a República Velha. Dou a dica aí de 2 livros, e não é merchan, tá? Não estou ganhando nada para isso, mas eu gosto muito, para vocês lerem em casa. Pode ler o livro do Cláudio Vicentino, História Geral do Brasil, um livro didático excelente, e também um historiador muito legal, tradicional, chamado Boris Fausto. Ele tem um livro, eu vou indicar o mais útil aí para vocês, História Concisa do Brasil, que aborda principalmente a República aqui. É um bom material de apoio que vai aglutinar aí com as aulas que a gente vai trabalhar. Certo? Iniciamos então uma república em construção dentro do Brasil, cheia de problemas, de conchavos, de tretas, e a gente precisa entender o que está acontecendo, se posicionar criticamente diante disso para fazer uma boa prova. E mais do que tudo, ser um cidadão crítico, né, e interventor, atuante na sociedade. Beijo do Marcito, nos vemos na próxima aula, porque as tretas só começaram. Dividinho para todo mundo. Eu ia dizer Feliz Páscoa, mas não sei se... Bom, igual, né? Já passou, né? Tem todo ano. Beijo.